Fala aí, pessoal, tranquilo? Nessa aula de hoje a gente vai fazer uma questão envolvendo o campo elétrico e como a gente consegue abordar problemas de física que muitas vezes escondem analogias matemáticas dentro dele. Então vamos lá. O problema é o seguinte: nós temos 2 elevado a n cargas cujos módulos são Q, 2Q, 4Q até 2 elevado a n menos 1Q, totalizando 2 elevado a n cargas. Cada uma dessas cargas vai ser colocada no vértice de um polígono regular de n lados, como eu coloquei aqui, Q, 2Q, 4Q, e em sequência. Por fim, 2 elevado a n menos 1Q. Aqui 3 pontinhos, porque n a gente não sabe quanto que vale, né? Então eu fiz dessa forma. E o que a gente quer na questão é calcular o campo elétrico resultante no centro desse polígono, certo? Cuja distância do vértice até o centro é R, né? Aqui vale R, aqui vale R, aqui vale R, já que é um polígono regular. Então, como que a gente aborda esse problema, né? O primeiro jeito que a gente poderia tentar resolver seria fazer cada campo elétrico devido à sua respectiva carga e somar vetorialmente esses campos elétricos. Se vocês notarem, os ângulos entre esses campos elétricos vai ser sempre esse ângulo interno aqui, que é 2π sobre n, e o módulo desse campo vai mudando. Então, à primeira vista, não é uma estratégia muito interessante tentar fazer desse jeito, porque os ângulos vão mudando, os campos elétricos não são todos colineares, e o módulo deles também muda, porque cada carga tem um valor distinto. Então, talvez seja interessante a gente pensar numa outra forma de resolver. Então, a proposta aqui que eu vou passar é resolver utilizando o princípio da superposição e a simetria rotacional do problema, beleza? Então, vamos lá para as ideias. Primeiro, a gente vai representar aqui esse sistema e colocar uma direção genérica para o campo elétrico resultante. Ele vai ter uma dada direção, mas a gente não está interessado, por enquanto, nessa direção. Então, vamos lá. A gente tem essa configuração aqui. Aqui está o centro e aqui está o campo elétrico resultante, certo? Aqui sendo Q, 2Q, 4Q, 2 elevado a n menos 1Q. E aqui eu vou chamar de E0. A gente quer calcular o E0 em função dos parâmetros do problema. O que acontece se a gente pegar esse sistema e rotacionar ele desse ângulo aqui, ó? Se a gente rotacionar esse ângulo por todo esse sistema, certo? Que seria o mesmo que pegar essa carga aqui, colocar no lugar dessa 2Q, pegar essa carga 4Q, colocar no lugar da carga 8Q, e por fim pegar essa carga aqui, 2 elevado a n menos 1Q, e colocar no lugar dessa carga aqui. O que aconteceria, né? A gente ficaria com exatamente a mesma configuração pela simetria, só que a única coisa que mudaria seria a direção desse campo elétrico. Seria a única coisa que iria mudar. Então, se a gente fizesse essa rotação, certo? Se a gente colocasse agora aqui essa carga aqui, aí aqui essa carga 2Q, e assim por diante, colocasse aqui a carga 2 elevado a n menos 2Q, e aqui a carga 2 elevado a n menos 1Q, esse campo elétrico também seria rotacionado por esse mesmo ângulo. Então aqui seria E0, certo? A gente rotacionou aqui. Só que, agora que vem a grande sacada da questão, né? O grande pulo do gato. O que acontece se a gente quisesse simplificar essa situação? Se a gente quisesse pegar esse sistema e fazer com que a gente tivesse só uma carga, certo? Fazendo algum tipo de soma ou coisa parecida. E a gente consegue fazer isso, certo? Mas como que a gente faz isso? Primeira coisa, desse jeito que a gente fez, certo? Só rotacionando. A gente só rotacionou o E0 e somando aqui ou subtraindo, a gente não consegue um sistema fácil de calcular um campo elétrico resultante. Só que se a gente agora, além de rotacionar esse sistema, como a gente fez, a gente multiplicar cada carga que a gente moveu por 2, o que acontece, né? Se a gente multiplicar essa carga aqui por 2, essa carga aqui por 2, essa carga aqui por 2 e essa carga aqui por 2, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que notar é que o campo elétrico resultante ele vai continuar apontando nessa mesma direção, né? Não faz sentido ele mudar a direção. E outra coisa que a gente notar é que pela linearidade, né, da dependência da carga no módulo do campo elétrico,
A única coisa que vai mudar vai ser o módulo dele, que vai ser multiplicado por 2. Então aqui vai passar a ser 2 é 0, certo? Só que ainda tem um porém. Se a gente agora somar esse sistema, certo? Do jeito que a gente fez aqui, a gente ainda não consegue cancelar as cargas e vai ter uma série de contribuições de diversas cargas. Então o que a gente pode fazer é subtrair esse sistema, ou seja, fingir que na verdade a gente está retirando menos 2Q, menos 4Q e assim sucessivamente. Se a gente fizer isso, vocês podem ver que em cada vértice as cargas vão se anular. Então aqui passa a não haver carga, aqui passa a não haver carga e assim por diante, aqui passa a não haver carga. O único lugar que continua tendo uma carga é justamente esse ponto aqui. Então, nesse novo sistema, né, que a gente superpôs duas situações distintas, né, uma situação em que você tem Q, 2Q, 4Q e uma outra situação em que a gente tem menos 2Q aqui, menos 4Q aqui e assim sucessivamente até menos 2 elevado a n menos 1Q, a gente consegue, juntando essas informações, uma configuração em que exista apenas uma carga contribuindo para o campo elétrico. Nesse sistema, ainda tem um pequeno detalhe, né? Como a gente subtraiu as cargas, o sentido desse campo elétrico, na verdade, é para cá, né? É o sentido oposto. Então, somando essas duas configurações, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter esse campo elétrico aqui, o E0. Aí a gente tem para cá 2E0. Esse ângulo aqui é o ângulo entre duas dessas distâncias de um vértice até o centro adjacentes. Como é um polígono regular, né, vai ser simplesmente 2π dividido pelo número de vértices, que é n. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser θ, onde θ é 2π sobre n. E, além disso, a gente tem uma única carga, Q aqui, Qzão na verdade, né, que não é Q. E ela, qual que é o valor dela, né? O valor dela é justamente Q, que multiplica 2 elevado a n menos 1. Ou seja, a soma vetorial desse campo com esse campo vai nos dar um campo elétrico resultante, certo? E esse campo elétrico resultante, a gente sabe calcular o valor dele, né? Qual que é o valor dele? Vai ser simplesmente a famosa fórmula que todo mundo conhece, K, que é a constante elétrica, né? K, Q, 2 elevado a n menos 1, dividido pela distância ao quadrado, que nos dados do problema é R, ou seja, R ao quadrado. Então, a gente sabe que a soma resultante desses dois vetores vai ter que dar esse vetor resultante aqui. Então, a gente pode olhar agora a geometria da figura, né? Seria... Aqui ficou meio confuso, né? Mas, basicamente, seria o seguinte. Aqui, para efeitos de conta, a gente está só tomando módulo, tá? Mas a gente está analisando a figura aqui. Esse ângulo aqui, né, pelo princípio do paralelogramo, né, esse ângulo aqui é θ, então esse ângulo aqui também é θ. Aqui vale E0, aqui vale 2E0 e aqui vale o nosso E resultante. Então a gente pode aplicar uma lei dos cossenos nesse triângulo aqui. Então vai ficar E resultante ao quadrado, vai ser E0 ao quadrado, mais 2E0 ao quadrado, que dá 4E0 ao quadrado, menos duas vezes esse lado, vezes o cosseno desse ângulo. Ou seja, menos 4E0 ao quadrado, cosseno de θ. Ou seja, colocando em evidência o E0 aqui, a gente vai ter que o E0 ao quadrado, que multiplica 5 menos 4 cosseno de θ, é igual a o E resultante ao quadrado. Ou seja, o E0 vai ser o E resultante dividido por 5 menos 4 vezes o cosseno de 2π sobre n. Obviamente tirando a raiz disso. E isso aqui é o mesmo que... Isso aqui é o mesmo que K, Q, 2 elevado a n menos 1, dividido por R ao quadrado, raiz de 5, menos 4, cosseno de 2π sobre n. E essa aqui é a resposta. E se vocês olharem, né, é bem inesperada a resposta, envolve um 5 e um 4 aqui, né? E se vocês fossem fazer da forma algébrica, talvez demorasse muito e nem conseguissem fazer na hora da prova. Então, como que vocês conseguem ter essa ideia na hora da prova, né?
A ideia por trás desse tipo de pensamento, ela vem de uma ideia que a gente até vê bastante na matemática e que envolve muitas vezes a demonstração da fórmula da PG, né? E qual que é a ideia na fórmula da PG? Quando você tem uma PG, certo? Você chama de S a soma dos termos dela, né? Em geral é dessa forma: x mais kx mais k ao quadrado x mais, aí aqui, k elevado a n-1x, certo? N termos. Aí o que a gente faz para calcular essa soma aqui de uma forma mais simples de visualizar, né? A gente multiplica essa equação toda por k e a gente chega então que S vezes k vai ser x vezes k mais x vezes k ao quadrado mais até k elevado a n vezes x. Depois disso, a gente subtrai essa equação dessa e a gente chega então que S que multiplica k menos 1 vai ser, aí você pode cancelar esses termos aqui e fica x que multiplica k elevado a n menos 1. Depois é só passar o k menos 1 dividindo e você chega na fórmula da soma de PG. E qual que é a relação? Se vocês notarem, a gente fez basicamente isso, só que com uma situação física, né? Quando a gente multiplica essa equação aqui por k, é como se aqui a gente estivesse rotacionando esse sistema por esse ângulo aqui, né? Só que além de rotacionar, a gente também está multiplicando por uma constante. Então meio que a gente, além de estar multiplicando, digamos, esse sistema pela constante 2, né? A gente está multiplicando por 2, a gente também vai subtrair esses dois sistemas, né? Que é o que a gente fez para chegar nessa equação, a gente subtrai essas questões. Então, rotacionando, a gente multiplicou por uma constante, né? Multiplicando e rotacionando, que é o que a gente fez aqui só multiplicando. E depois, quando a gente subtraiu, a gente fez isso aqui também, só que para o sistema físico. Então, o que essa questão nos mostra, né, é que muitas vezes a gente aplica ideias da própria matemática, só que para um contexto mais amplo da física, né, envolvendo uma situação física. Então, é bem interessante essa questão para vocês terem essa ideia e em casos que envolvem muita simetria ou quase simetria, mas que poderia se tornar excelente se a gente fizesse alguma mudança de variável, alguma multiplicação ou um tipo de referencial, né? Nada mais que a gente está fazendo aqui é mudando o nosso referencial, né? Que também pode ser aplicado quando a gente está mudando em referenciais inerciais, não inerciais. Então é bem interessante vocês terem essa mente aberta para resolver algum tipo de problema que à primeira vista podem parecer mais difíceis. E é basicamente isso, pessoal. Valeu aí, obrigado por assistirem a aula.